E a gente tem a informação agora de que o Vorcaro pagou uma degustação de uísque para o Cláudio Castro em Nova York um dia antes do aporte de 80 milhões de reais da Rio Previdência no Master, né? Como vocês sabem, eu já estou achando já há algum tempo, já falei há algum tempo que eu acho que o Cláudio Castro está implicado nesse negócio mesmo, não tem muito como salvar o cara dessa história. Para mim, ele já tá culpado e tem que pagar pelo que fez mesmo. Só que eu me pergunto o seguinte, por que estão investigando tanto esse caso do Cláudio Castro e esse outro caso aqui, ó, Moraes, Vorcaro e Andrei degustaram Macallan juntos em Londres, né? Esse caso aqui, ninguém fala mais, acabou, não teve operação policial contra o Alexandre de Moraes, contra o Andrei Rodrigues, né? Por que será? O que teve de diferente nesse uísque do outro uísque do Cláudio Castro? Era um uísque diferente, né? Vamos entender essa história aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu. Essas notícias foram sugeridas por Lula, Rancoroso, Dinheiro na Cueca e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, quando eu digo que eu acho que o Cláudio Castro está implicado nessa história, não é nem pela questão de ter provas ou não ter provas, afinal eu não tenho acesso a provas, eu não faço parte da investigação, eu não estou lá na Polícia Federal para saber o que tem de prova, o que não tem de prova. Quando eu falo isso, eu falo pela questão da lógica, né? A Rio Previdência claramente fez um investimento arriscado no Banco Master, não deveria ter feito. Um investimento muito acima do que se esperava nesse caso, né? Então isso tem toda a pinta de ter sido algo feito de propósito. E além disso, jamais o diretor do Rio Previdência, por mais que ele tivesse autonomia para decidir isso, faria um aporte deste tamanho sem o ok do Cláudio Castro, né? Eu falei isso, inclusive ontem no vídeo que eu fiz sobre o BRB, que eu acho que tanto o Ibanez Rocha no Distrito Federal, quanto o Cláudio Castro no Rio de Janeiro estão enrolados nessa história e não tem muito como sair disso daí não, tá? Então, eu não vou perder meu tempo defendendo o Cláudio Castro. A minha única dúvida que eu fico é essa. Não, ok, aqui, ó. Vorcaro pagou degustação de uísque para Castro em Nova York. Pô, absurdo isso, né? Aqui, ó. Vorcaro, hoje às 15h30, se puder, haverá um pequeno evento, uma degustação de uísque. Se puder, me chame. Castro, que horas e onde? 15h30, só homens. Serão 10 pessoas apenas, né? Só homens, né? Olha só que coisa. Será que tinha menininhas também lá para entreter o pessoal, né? Castro, eu vou, né? Eu digo isso porque só homens, né? Geralmente quando o pessoal fala só homens, quer dizer não leve a esposa, não leve a filha, né? Porque vai ter meninas por lá também, né? Então meninas que estão querendo pagar a faculdade, né? Tá aqui, ó, Daniel Vorcaro, hoje às 15h30, se puder, haverá um pequeno evento de degustação de uísque, se puder me chame, que horas e onde? Pois não, senhor. Só homens. Evento só homem que tem puta, meu amigo. Ah, para com isso. Pode ser que na língua deles queira dizer outra coisa, eu não sei, né? Cláudio Castro, eu vou. Pô, Claudião vai perder a oportunidade dessa, Claudão? Não vai, né? Lógico, tá certo, é justo. Pô, se me chamasse também eu ia, pô. Só que o problema disso é que, e isso é um problema real, né? O Cláudio Castro teve fechou o ciclo, né? Porque ele ajudou o Vorcaro também. É o que eu falo para vocês da importância de você ter o ciclo fechado, você ter a propina e o motivo para você ter pago a propina, né? E da mesma forma, você tem isso nesse caso aqui também do Alexandre de Moraes, do Vorcaro e do Andrei Rodrigues. Por quê? Porque o Andrei Rodrigues está investigando esse troço todo. Então, ou seja, o Andrei Rodrigues pode ter tomado medidas para favorecer o Vorcaro, para dificultar, para facilitar a vida do Vorcaro. A gente sabe que o Alexandre de Moraes e o Vorcaro trocaram mensagens no dia da prisão do Vorcaro. E aí, conseguiu bloquear? Ou seja, o Alexandre de Moraes pode ter ajudado o Vorcaro em mais de uma situação. Vamos lembrar que a Malu Gaspar disse que o Alexandre de Moraes teria ligado para o Galípolo no Banco Central para tentar convencer o Banco Central a fechar a compra do Master pelo BRB. Ou seja, tem o ciclo completo. O Alexandre de Moraes ajudou a galera, pagou uma grana para o Alexandre de Moraes, pagou o uísque para o Alexandre de Moraes, e o Alexandre de Moraes fez coisas para ajudar o Vorcaro. A mesma coisa o Andrei Rodrigues. Então aqui está o ciclo completo. Né? Agora, esse uísque com ciclo completo aqui, ninguém está investigando. Isso que eu acho errado, né? Ou seja, isso aqui eu acho que tem que investigar mesmo. Bota o Cláudio Castro na cadeia, meu amigo. Se tem coisa errada mesmo, né? E aí, aqui, ó. Vorcaro pagou degustação de uísque aqui, ó. Tá aqui a coisa. Haverá um pequeno encontro só para homens. Pegou, meu amigo, pegou, vai ter puta.
Experiência incrível, incrível experiência, meu amigo. Qual será a posição sexual que ele achou incrível, né? Aqui, a corporação elenca outros encontros entre Castro e Vorcaro antes de aporte da Rio Previdência no Master. Então teve outros encontros, que eles falam aqui, teve, aqui ó, Vorcaro pagou para Castro comer bife de ouro dos jogadores da Copa da Polícia Federal. Lembra aquele, é um chefe turco, né, que é muito famoso, que faz assim, que joga ouro assim com coisa, né, para fazer o bife, não sei o que lá. E beleza, é um bife caro, deve ser até ruim essa porra, né? No final das contas, aqui, ó, o chefe turco Nurset Gökçe, conhecido como Salt Bay, em maio de 2023, as carnes folheadas a ouro, 24 quilates, são dos itens mais famosos do cardápio, não sei o que lá. O cara, mas beleza, o ponto todo é que sim, de fato, né, o Vorcaro pagava para esse pessoal. E aí que eu falo para vocês, bicho, isso aí é o padrão lá em Brasília, cara. Por isso que eu falo que esse pessoal gosta muito de poder, cara. Você ganha um monte de presente, cara, impressionante, né? E aqui, ó, uísque, charutos, camarote e churrasco, a boa vida de Castro às custas de Vorcaro e coisa e tal, né? Um monte de coisa aqui. Então, isso daqui, você vê a diferença, por exemplo, da acusação que fazem contra o Flávio Bolsonaro. O Vorcaro deu dinheiro pro filme do pai do Flávio Bolsonaro, do Jair Bolsonaro. E só. E não tem mais nada. Não teve encontro, não teve uísque, não teve porra nenhuma no final das contas, né? Esse tipo de coisa faz uma diferença enorme. Aqui tem o ponto mais sensível nessa história, que tem o retorno. O Cláudio Castro comprou papéis a Rio Previdência, que é ligada ao Castro, comprou papéis do Banco Master, o que deixou a Rio Previdência numa situação complicada. Foi dinheiro que foi para ajudar o Vorcaro. Então, ou seja, eu não tenho dúvida nenhuma que o Vorcaro tá que o Cláudio Castro está enrolado nessa parada. O cara da Rio Previdência não tomaria essa decisão sem o apoio do Cláudio Castro. O Cláudio Castro deu a ordem para essa parada, né? E com relação, se for só bife caro e uísque e putas e coisa e tal, se for só isso ainda tá pouco, né? Eu fico imaginando que deve ter mais coisa que foi de dinheiro do Vorcaro aí para o Cláudio Castro nessa brincadeira, né? Um absurdo, sem dúvida alguma, a ponto de que o Cláudio Castro deve anunciar a desistência da candidatura dele ao Senado. Acho uma boa medida. O Cláudio Castro, mesmo que por hipótese ele ganhe a candidatura ao Senado no Rio de Janeiro, ele vai ser um alvo do STF, já tem uma medida de inelegibilidade contra ele. Tudo bem que ele pode contestar isso no STF, no TSE e coisa e tal, mas é uma coisa que, do jeito que tá isso aqui, tá fedendo muito isso daqui, vai dar merda isso, né? Então é melhor que ele não participe mesmo da disputa ao Senado, que resolva esses problemas todos. E eu diria até que ele desistindo do Senado, a chance de diminuir a pressão sobre ele é muito grande, né? Então essa é a situação. Estão mostrando mesmo o Cláudio Castro como um cara ruim do Master, eu não tenho dúvida. Agora, eu quero apontar para vocês um problema nessa história. É muito provável que o Alexandre de Moraes esteja querendo fazer a ligação do Cláudio Castro com o Flávio Bolsonaro. Porque, de novo, receber um uísque caro em Nova York, ou um jantar com folha de ouro e não sei o que lá, né? Isso é mimo. Isso daí não é a corrupção. A corrupção é a grana. É o que eu falo aqui. O Alexandre de Moraes tomou uísque também com o Vorcaro lá em Londres. Isso daqui é mimo. Isso aqui não é a corrupção. A corrupção é o contrato de 129 milhões de reais que ele fez com a esposa do Alexandre de Moraes. É muito mais dinheiro. E aí esse pessoal deve estar caçando qual é essa propina para o Cláudio Castro, né? Se teve alguma coisa. E vão tentar colocar que a propina foi o caso do Flávio Bolsonaro lá. Pode ter certeza que vão tentar fazer essa ligação. É que eu acho que ela não existe. Por isso que eles não conseguiram fazer nada. Se tivessem essa ligação, já teriam colocado isso. É que eles não conseguiram fazer essa ligação, então provavelmente não vai sair disso daí. O Cláudio Castro está queimado, e não tem o que dizer, está queimado mesmo, mas pode ter certeza que eles vão tentar piorar essa história tentando envolver o Flávio Bolsonaro. É que não vão conseguir, né? Para o Cláudio Castro, tá feio mesmo a história aqui, não tem o que fazer. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.